Agora são 8h06 e fazemos contato com a coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, professora adjunta da Faculdade de Educação da UNB e pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Unicamp, Catarina de Almeida Santos. Bom dia, Catarina. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo e você? Tudo tranquilo. Quer dizer, tudo tranquilo na medida do possível, né? Mais ou menos, né? Ultimamente está sendo difícil, tudo está tranquilo, mas a gente vai tocando, né, Catarina? Claro, sempre na luta. Catarina, a gente tem aí, inclusive dentro desse cenário de intranquilidade, uma questão de indefinição em relação ao Fundeb, né? Que esse impasse feito principalmente pelo governo está travando essa renovação do Fundo para a Educação Básica que vence agora em 2020. Primeiramente, Catarina, eu queria que você falasse a respeito da importância do Fundeb para a educação brasileira. Então, na verdade, o Fundeb é o principal fundo de financiamento que nós temos para a educação básica no Brasil, né? Então, a não existência do Fundeb, a não aprovação do Fundeb é a impossibilidade de que o direito à educação básica no país ele aconteça. E aí, só para os nossos ouvintes e telespectadores entenderem, o que faz com que a escola tenha professor, com que a escola tenha livros, com que a escola tenha uma infraestrutura, laboratórios, bibliotecas, tudo isso depende do financiamento. E no caso da educação básica no Brasil, depende exatamente desse fundo. Então, a não existência do Fundeb é a negação do direito à educação. Se olharmos, por exemplo, a questão, acabou de sair, né, há 2 semanas, o censo da educação básica. E esse censo mostra que o país diminuiu em muito a oferta de matrículas na educação básica, especialmente ensino fundamental e médio e na educação de jovens e adultos, em torno de 10%. Então, assim, voltar a ofertar essas matrículas, ampliar a oferta das matrículas, depende exatamente de termos um bom Fundeb, né? Não basta só ter um Fundeb, mas um Fundeb que seja um Fundeb para valer, que possibilite a garantia de uma educação de qualidade. E a gente tem, né, em discussão justamente um projeto da deputada Dorinha Rezende, que é do DEM de Tocantins, que previa uma complementação por parte da União de 40%, mas a proposta do governo é de 15%. Então existe uma diferença bastante grande, né, entre o que propõe um texto e outro. Como que você vê justamente essa distância? E é possível a gente chegar no meio termo? Qual que vai ser o impacto, por exemplo, se ficar em 15% ao invés de 40%? Então, a proposta da deputada Dorinha, que é inclusive a proposta que a campanha, né, contribuiu muito na construção dessa proposta, ela é uma proposta que vai fazer com que a gente objetivamente possa melhorar as condições da escola que tem hoje. Então, hoje, nós temos um Fundeb que tem uma complementação da União de 10% do total do montante arrecadado, né? Então, isso está fazendo com que tenhamos a escola que temos hoje, a educação que temos hoje, que não está garantindo o direito à educação. Então, qual é a discussão? Olha, não basta que a gente garanta matrículas, é preciso garantir qualidade. E qualidade custa, qualidade tem preço. E a partir disso é que o entendimento é, se os estados e municípios não têm condições de garantir essa infraestrutura, essas condições, cabe ao governo federal complementar, né, ajudar estados e municípios a fazer com que esse direito à educação aconteça. Quando o governo propõe 15%, na verdade não vai mudar em nada, não vai ter nenhum impacto naquilo que nós temos hoje, né, na melhoria da educação que nós temos hoje. E aí precisa ver que 40%, que é o que a proposta da Dorinha está fazendo, ainda não seria o suficiente. Para a gente conseguir alcançar, por exemplo, o custo aluno-qualidade, que quer dizer que a escola vai ter bibliotecas, quadra poliesportiva, profissionais com salário adequado, né, com formação continuada, ou seja, que a escola vai ter condições de garantir o direito à educação, a gente precisaria de quase 50%, em torno de 50% de complementação. Então, 40% já causa um bom impacto, mas ainda é o suficiente. 15%, na verdade, se a gente imaginar, inclusive, os cortes que a educação sofreu nos últimos anos, aumentar 15%
não vai provocar nenhum impacto na melhoria da qualidade da educação. Por isso, a nossa defesa da proposta da deputada Dorinha Rezende. E também existe uma questão aí na proposta da deputada da redistribuição, né? Porque hoje o modelo que está vigindo, né, do Fundeb, ele contempla ali que os estados que não alcançam o valor mínimo estabelecido por aluno possam receber uma complementação. São 9 estados, né? Foram 9 Sim. estados em 2019, mas a proposta é que os municípios que também não cheguem a esse valor mínimo possam receber essa complementação. Isso faz muita diferença também, né, Catarina? Com certeza. Então, o que acontece? Daí a defesa do sistema híbrido, né? Que a gente continue com parte do fundo sendo distribuído como está, mas que também entre os municípios. Por exemplo, se eu pego o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo ele não recebe complementação porque a arrecadação do estado de São Paulo é o suficiente no sentido do valor do Fundeb, né? Não vamos dizer que é o suficiente para garantir qualidade, mas no parâmetro hoje o estado de São Paulo não recebe. Mas tem um conjunto de municípios no estado de São Paulo que precisaria receber. Então, daí o modelo híbrido que a gente faz com que os estados que recebem hoje continuem recebendo, porque senão a gente vai estrangular a rede de ensino desses estados, mas que os municípios de estado que, em tese, não precisaria dessa complementação, passem a receber. E aí, se a gente pegar o custo aluno-qualidade como parâmetro do Fundeb, praticamente todos os estados e todos os municípios do país receberia complementação. Afinal de contas, em nenhum lugar desse país a gente tem o financiamento adequado, a infraestrutura adequada. Então, o sistema híbrido também é algo muito importante. Além disso, tem uma outra questão que é muito importante na proposta do Fundeb, é que a verba pública seja a financiadora das instituições públicas, né? Então, que a gente não coloque no Fundeb, por exemplo, o financiamento de vagas em instituições privadas com o dinheiro do Fundeb. Então, esse é um outro princípio. Então, ter a qualidade como parâmetro, e aí o parâmetro a gente já tem no Plano Nacional da Educação, que é o custo aluno-qualidade, e que essa verba pública seja para financiar a educação pública, a educação básica pública. Esse é outro ponto que eu queria que você abordasse, Catarina, justamente que é o custo aluno-qualidade, ele já está ali contemplado no Plano Nacional de Educação. Qual a importância dele estar garantido também de ser ali um índice, uma diretriz dentro do Fundeb? O que acontece? Constitucionalizar o CAC e o CAQui, né, significa que ele vai ter uma força muito maior. Apesar dele estar no Plano Nacional da Educação, se a gente coloca esse parâmetro na Constituição e coloca o Fundeb tendo como parâmetro o custo aluno-qualidade, a gente modifica completamente qual é o parâmetro que nós temos hoje. Porque o que nós temos hoje no país? A educação que cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto recebe nas unidades federadas depende da capacidade arrecadatória daquele ente. E mais essa complementaçãozinha que a União faça. O custo aluno-qualidade, ele inverte essa lógica. Ele vai dizer que quem tem que ser o parâmetro de financiamento é a qualidade da educação. Então, colocar o custo aluno na Constituição faz uma diferença enorme, vai dizer que em todo e qualquer lugar desse país que cumprir a Constituição, o custo aluno-qualidade é o parâmetro. Então, ninguém vai ter escolas sendo alagadas por chuva ou crianças estudando no sol, embaixo da árvore, com escolas completamente depredadas. Então, tudo isso será solucionado se a gente tiver um financiamento adequado. Por exemplo, hoje a gente não tem creches, né, para todas as crianças. Tem muitas crianças da educação infantil ali, da pré-escola, fora da escola. Temos muitos adultos, né, fora da escola também. Então, tudo isso, além de conseguirmos ampliar a matrícula ou universalizar, por exemplo, a etapa obrigatória, a gente vai garantir qualidade. E a Constituição vai estar definindo, né, a partir do fundo, qual é esse parâmetro de qualidade que nós já estabelecemos no Plano Nacional de Educação. E o custo aluno-qualidade também é um parâmetro mais abrangente, né, Catarina? Porque ele aborda justamente questões como a que você mencionou de infraestrutura, que muitas vezes as pessoas não relacionam com a questão da qualidade do ensino. Essa é uma questão importante, né, porque a população brasileira, no geral, vai defender a educação. Mas a gente pergunta
que educação é essa? E muitas vezes a comunidade, a sociedade em geral, não entende a importância do financiamento. O financiamento ele não é um fim, ele é o meio para que a escola consiga alcançar a sua finalidade, que é o aluno educado, que é o aluno bem formado, que é o estudante aí com formação adequada. Então, por exemplo, se você pega a escola, né, da elite brasileira, ou de uma pequena porção da população brasileira, ela vai ter escolas bonitas, escolas com ar-condicionado, escolas com laboratórios, com bibliotecas, com tecnologias avançadas, com quadras de esporte cobertas, né? Então, você tem uma infraestrutura que possibilita com que os professores possam desenvolver o seu trabalho de forma adequada, né? E aí a gente tem uma outra questão, por exemplo, se a gente olhar essa população que depende da escola pública, é uma população que não tem livro em casa, né, que não tem essas tecnologias em casa, então depende muito da escola. Então, quanto mais carente é a população, melhor precisa ser a escola que nós temos que ofertar para ela. Nós temos que ofertar uma educação que não esteja em livros de colorir. Nós precisamos ter bons livros nas escolas e que esses estudantes precisam ter acesso a bons livros, porque senão a desigualdade entre esses estudantes da escola pública e os estudantes que estão nas escolas elitizadas, ela aumenta mais ainda, né, a distância entre esses dois públicos e a qualidade da educação que cada um recebe. Catarina, você falou de livros, né, que muitas vezes a população mais carente não tem acesso a livros em casa, por exemplo, e aí é impossível não remeter à declaração recente do presidente Jair Bolsonaro, que disse que os livros didáticos têm muita coisa escrita pedindo um estilo mais suave. Como é que você vê essa avaliação feita pelo presidente em relação ao material didático que é distribuído nas escolas do Brasil? Primeiro é que eu acho que o presidente não tem condição nenhuma de analisar o material didático dentro da escola. Primeiro, porque ele não tem formação para isso. Segundo, porque ele não conhece esse material didático. Nós estamos lidando com um grupo que está na gestão do país, né, seja nos ministérios ou na presidência da República, que fala muito daquilo que não conhece. Então, condenam Paulo Freire, mas nunca leram Paulo Freire, condenam os materiais didáticos. A gente precisa lembrar que desde antes do processo de eleição, as pessoas falavam muito sobre kits que existiam na escola que nunca existiram. Então, assim, você está falando de um presidente que está fazendo avaliação de um material que ele objetivamente não conhece. A segunda questão é que quando a gente está falando que a escola precisa ter livros suaves, material de colorir, o presidente está falando que essa escola não precisa garantir direito à educação ou educação de qualidade para esse grupo. Ele não está falando do livro didático das escolas elitizadas. Ele está falando do livro didático das escolas públicas, né, que essa população depende. Então, os nossos livros didáticos ainda são insuficientes, né? Nós ainda precisamos melhorar em muito os nossos livros didáticos. Não é ocioso lembrar que os nossos livros didáticos, por exemplo, eles não contam a verdadeira história desse país, né? Ainda está muito aquém os nossos livros didáticos de contar a história da população negra, da população indígena. A nossa escola precisa debater os problemas da realidade, que é a questão do feminicídio, a questão da violência sexual contra as crianças, da dizimação da população negra, dos diversos preconceitos que essa população sofre, né, das religiões, das diferentes religiões de matrizes africanas que não aparecem na escola. Então, os nossos livros didáticos, eles estão aquém do que deveriam ser e não como o presidente está falando. Então, quando ele fala, por exemplo, a cartilha Caminho Suave, né? Então, se ele estudou nessa cartilha, é uma prova de que ela não é uma boa cartilha. Tanto que deu no que deu e tem um presidente do país fazendo declaração dessa natureza que esses estudantes precisam aprender só gramática básica e regra de 3, que eu tenho dúvidas, inclusive, que o presidente sabe fazer.
E nesse aspecto ainda, né, o que você havia comentado, Catarina, justamente da importância de que às vezes a escola é não só o primeiro contato com a leitura, né, com a leitura mais aprofundada em termos de livros mesmo, como às vezes é o único durante boa parte da vida do estudante que está ali. Ou seja, é fundamental, né, que esses livros didáticos eles tenham uma atenção muito maior, como eles têm, né, porque eles passam por um processo de seleção, né, isso já é histórico no Brasil, mas é quando esse tipo de declaração vai justamente contra toda uma tradição do ensino brasileiro. Então, na verdade, o brasileiro ele lê muito pouco, na verdade, né? Nós lemos muito pouco. A quantidade de livros que os brasileiros leem por ano, ela em média é uma média muito baixa. E aí, quando a gente pega a média, tem uma quantidade gigantesca de pessoas que não leem nada, né? Então, o livro didático, a gente não precisa ter só bons livros didáticos. A gente precisa ter literatura, livros paradidáticos, livros literários, para que essa população tenha acesso a livros. A gente precisa entender, por exemplo, que livro não é algo barato, então a escola precisa disponibilizar, e essa população, entre se alimentar e comprar um livro, óbvio que a alimentação ela vem em primeiro lugar. Daí a necessidade que a nossa escola seja capaz de oferecer bons livros de literatura. E aí os programas que o governo federal tinha, né, aí o FNDE, com as bibliotecas escolares, com a distribuição de materiais didáticos, ele é fundamental para a garantia do direito à educação. Então, o presidente de um país precisa pensar no fortalecimento da formação da sua população, pois, inclusive, não só é um direito humano, mas também é condição, por exemplo, para que o país se desenvolva. Não dá para você imaginar uma nação que respeite a sua população, que respeite a diversidade, que conheça a diversidade e a riqueza que esse país tem, que produza novas riquezas, que preserve a riqueza que ele tem, se é uma população que não conhece esse país. E não é possível conhecer esse país com livros de colorir. É muito importante que todos nós, né, brasileiros, tenhamos acesso a boa literatura, a bons livros, a uma boa educação. Tá certo, Catarina. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição, quer dizer, a campanha como um todo está sempre à disposição. Afinal de contas, lutar e garantir o direito à educação é a nossa razão de existência. Tá certo, obrigado. Conversamos aqui com a coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Catarina de Almeida Santos.